Idosa salva Caramelo ferida e seus filhotes em meio à tempestade. Então algo acontece. A tempestade começou sem aviso. O vento sacudia as árvores, as telhas tremiam no telhado das casas simples da pequena comunidade, e a chuva caía com tanta força que parecia querer apagar todos os sons da noite. Mas naquele momento, dentro de uma casa modesta iluminada apenas pela luz fraca de uma lamparina, Dona Alzira ouviu algo diferente. Não era o vento, não era o trovão, era um choro, um som fraco, quase escondido no meio da tempestade. Movida por uma inquietação que não conseguia explicar, ela caminhou lentamente até a porta dos fundos. Quando abriu, a luz amarelada da cozinha revelou uma cena que ela jamais esqueceria. Ali, encolhido na lama do quintal, estava um Caramelo ferido, tremendo de frio enquanto tentava proteger 3 pequenos filhotes escondidos debaixo de um velho carrinho de mão. A chuva continuava caindo sem piedade, e mesmo assim o cachorro não se movia. Ele parecia disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger aqueles filhotes. Sem pensar 2 vezes, Dona Alzira pegou um cobertor antigo que guardava para as noites frias e correu para o quintal. O cheiro de terra molhada subia no ar enquanto ela se abaixava com cuidado, tentando não assustar o animal. Por um instante, Caramelo levantou os olhos. Era um olhar cansado, desconfiado, mas cheio de algo que ela reconheceu imediatamente. Coragem! Foi naquele momento que algo inesperado começou a mudar na vida de Dona Alzira. O que ela ainda não sabia era que aquele encontro no meio da tempestade iria transformar completamente sua rotina, sua casa silenciosa e até a forma como ela enxergava a própria vida. Mas antes de continuar essa história emocionante, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre uma alegria saber de onde cada pessoa acompanha essas histórias. E se você acredita que pequenos gestos podem mudar destinos, aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Nos dias seguintes àquela noite de tempestade, a casa simples de Dona Alzira começou a ganhar uma movimentação que ela não via há muitos anos. Os filhotes cresceram correndo pelo quintal. O cheiro de café fresco voltava a preencher a cozinha todas as manhãs e Caramelo passou a acompanhar Dona Alzira por todos os cantos da casa, como se estivesse tentando entender se aquele lugar era realmente seguro. Mas havia algo curioso no comportamento do cachorro. Todas as noites, ele se sentava perto da porta e ficava olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguém. Dona Alzira percebeu esse hábito logo na primeira semana. No começo pensou que fosse apenas instinto de proteção. Mas com o passar dos dias, aquela espera silenciosa começou a levantar uma pergunta que ela não conseguia ignorar. Será que Caramelo já teve outra família? E quando uma pequena descoberta inesperada aparece semanas depois, Dona Alzira começa a perceber que a história daquele cachorro pode ser muito mais profunda do que ela imaginava. E é exatamente nesse momento que algo ainda mais surpreendente começa a acontecer. A tempestade começou sem aviso naquela noite. O vento atravessava as ruas de terra da pequena comunidade levantando poeira e folhas secas antes que a chuva começasse a cair com força. As mangueiras do quintal balançavam violentamente e o som das telhas vibrando no telhado ecoava pela casa simples de Dona Alzira. Dentro da cozinha, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto, Dona Alzira terminava de passar café em um coador de pano. O aroma forte se espalhava pelo ambiente e misturava-se ao cheiro de terra molhada que entrava pelas frestas da janela. A rotina dela era tranquila e silenciosa. Depois que os filhos se mudaram para cidades maiores em busca de trabalho, a casa ficou grande demais para uma pessoa só. Mesmo assim, Dona Alzira havia aprendido a conviver com o silêncio. Todas as noites seguiam quase o mesmo ritmo. Ela preparava café, organizava a cozinha e depois sentava na cadeira de madeira perto da porta para ouvir os sons do quintal. Mas naquela noite o som da chuva parecia querer engolir todo o resto. Quase todo. Porque em meio ao barulho da tempestade, algo diferente chegou aos ouvidos de Dona Alzira. Um choro. Era fraco, quase perdido no som da água batendo no telhado. Ela ficou parada por alguns segundos tentando entender se aquilo era real ou apenas imaginação. O vento continuava soprando forte e os trovões surgiam de tempos em tempos, iluminando o quintal por um breve instante. Então o som apareceu novamente. Era realmente um choro. Curiosa e preocupada ao mesmo tempo, Dona Alzira caminhou devagar até a porta dos fundos.
O piso frio da cozinha parecia ainda mais gelado naquela noite úmida. Quando abriu a porta, a luz amarelada da cozinha iluminou parte do quintal coberto de lama. A chuva caía sem descanso e formava pequenas poças por todo lado. Foi então que ela percebeu algo estranho perto do velho carrinho de mão que ficava encostado ao lado do galinheiro. Debaixo dele estava um cachorro caramelo. O animal estava completamente molhado e tremia por causa do frio. Uma das patas parecia machucada e o corpo magro mostrava sinais de que ele não tinha encontrado comida com facilidade nos últimos dias. Mas o que mais chamou a atenção de Dona Alzira não foi isso. O cachorro estava curvado de forma protetora. Quando ela olhou com mais atenção, percebeu 3 pequenos filhotes escondidos sob o corpo dele, tentando se proteger da chuva forte. O coração dela apertou naquele instante. Os filhotes eram tão pequenos que mal conseguiam se mover direito. Seus corpos frágeis tremiam enquanto tentavam se encostar no cachorro para buscar algum calor. Mesmo ferido e visivelmente cansado, Caramelo continuava ali firme, protegendo os pequenos contra o vento e a água. Dona Alzira sentiu um nó na garganta. Ela sabia que, se deixasse aquela situação como estava, a madrugada fria seria difícil demais para aqueles animais. Sem perder tempo, voltou rapidamente para dentro da casa e abriu o armário onde guardava alguns cobertores antigos. Pegou o mais grosso que encontrou, um cobertor que costumava usar durante as noites frias de junho, quando as festas de São João deixavam o clima mais gelado na região. Com o cobertor nas mãos, voltou para o quintal enfrentando a chuva. A lama grudava nas sandálias enquanto ela caminhava com cuidado para não assustar o cachorro. Caramelo levantou a cabeça quando percebeu a aproximação. Seus olhos estavam atentos e desconfiados, observando cada movimento daquela mulher desconhecida. Mesmo assim, ele não tentou atacar. Talvez o frio fosse forte demais. Talvez o cansaço fosse maior que o medo. Ou talvez ele tivesse percebido que aquela mulher não representava perigo. Dona Alzira se abaixou devagar e colocou o primeiro cobertor sobre os filhotes, protegendo-os da chuva. Depois envolveu também o corpo de Caramelo, tentando oferecer algum calor. Em seguida pegou os 3 filhotes com cuidado e levou para dentro da cozinha, colocando-os perto do fogão a lenha onde ainda restava um pouco de calor. Quando voltou para buscar o cachorro, a chuva já tinha encharcado novamente parte do cobertor. Com paciência, ela ajudou Caramelo a se levantar e caminhar até a casa. A pata ferida fazia o animal mancar, mas ele conseguiu seguir lentamente. Assim que entrou na cozinha, o calor do ambiente fez os filhotes começarem a se mexer, procurando novamente o corpo protetor do cachorro. Dona Alzira fechou a porta enquanto a chuva continuava batendo forte no telhado. Por alguns segundos ela ficou apenas observando a cena. A cozinha silenciosa, o som suave do fogo no fogão e os filhotes se aconchegando perto de Caramelo. Aquela casa, que costumava ser tão quieta, parecia diferente de repente, mais viva. Dona Alzira pegou uma bacia com água morna e um pano limpo para cuidar da pata machucada do cachorro. Enquanto limpava o ferimento com cuidado, percebeu que o animal permanecia calmo, como se estivesse confiando nela. Naquele momento, sem perceber completamente, algo começava a mudar dentro daquela casa simples, e talvez também dentro do coração de Dona Alzira. A chuva continuou durante boa parte da madrugada, batendo forte no telhado enquanto a pequena casa de Dona Alzira permanecia aquecida pelo fogão a lenha. O calor do fogo espalhava um conforto silencioso pela cozinha, criando um contraste com o frio que dominava o lado de fora. Caramelo estava deitado perto do fogão, ainda desconfiado, mas claramente exausto. Os 3 filhotes se aninhavam junto ao seu corpo, buscando o calor e a proteção que ele oferecia mesmo estando ferido. O pelo deles ainda estava úmido, mas já não tremiam como antes. Dona Alzira terminou de limpar o ferimento da pata do cachorro com cuidado. A água morna havia retirado boa parte da sujeira, revelando um corte pequeno, porém sensível. Ela procurou em uma gaveta antiga um pedaço de pano limpo e improvisou um curativo simples. Caramelo observava cada movimento dela com atenção, mantendo os olhos atentos, mas sem demonstrar agressividade. Parecia entender que aquele toque não trazia perigo. Depois de terminar o curativo, Dona Alzira colocou um pouco de água fresca em uma tigela e procurou algo para alimentar os animais. No armário havia restos de arroz e um pouco de frango desfiado que sobrara do almoço.
Ela misturou tudo em uma panela pequena, aquecendo levemente para que o alimento ficasse mais macio. O cheiro logo se espalhou pela cozinha. Assim que colocou o prato no chão, Caramelo levantou a cabeça devagar. O cheiro da comida parecia despertar uma fome antiga. Mesmo assim, ele não avançou imediatamente. Primeiro olhou para os filhotes, depois para Dona Alzira. Somente depois começou a comer com cuidado. Os filhotes, ainda desajeitados, tentavam se aproximar da comida, mas acabavam voltando para perto do corpo de Caramelo. Dona Alzira observava tudo em silêncio, sentada na cadeira de madeira perto da mesa. Havia algo naquela cena que aquecia o coração dela. Durante muito tempo aquela cozinha tinha sido silenciosa demais. Os dias passavam sempre iguais, e o único som constante era o rádio antigo que ela ligava durante as tardes. Agora, pela primeira vez em anos, o ambiente parecia diferente. Havia movimento, havia vida. Quando a madrugada finalmente começou a clarear, a chuva já havia diminuído. O quintal estava completamente molhado, com pequenas poças espalhadas pela terra escura. Dona Alzira abriu a porta com cuidado para observar o estrago da tempestade. Algumas folhas estavam espalhadas pelo chão e o carrinho de mão ainda permanecia tombado perto do galinheiro. Ela suspirou e voltou para dentro. Caramelo continuava deitado, descansando depois de comer. A respiração estava mais tranquila e os filhotes dormiam profundamente. Naquele momento, Dona Alzira percebeu algo curioso. O cachorro mantinha o corpo sempre voltado para a porta da casa, como se estivesse atento ao que acontecia do lado de fora. Era um comportamento estranho para um animal tão cansado. Parecia vigilância, ou talvez hábito. Durante o resto da manhã, Dona Alzira improvisou um espaço no canto da cozinha, usando uma caixa de madeira velha e alguns panos dobrados. Ali os filhotes poderiam ficar aquecidos enquanto cresciam. Caramelo observava cada mudança com calma. Em alguns momentos ele levantava a cabeça e acompanhava os passos dela pela casa, como se estivesse tentando entender aquele novo ambiente. No meio da tarde, quando o sol finalmente apareceu entre as nuvens, Dona Alzira levou uma cadeira para a varanda e se sentou para descansar. Caramelo ficou perto da porta aberta, olhando para o caminho de terra que passava em frente à casa. O vento agora era suave e o cheiro da terra molhada ainda pairava no ar. Foi nesse momento que Dona Alzira percebeu algo que se repetiria nos dias seguintes. Caramelo parecia esperar alguém. Seus olhos permaneciam fixos na estrada por longos minutos, como se acreditasse que, a qualquer momento, alguma figura conhecida pudesse surgir no horizonte. Os dias seguintes começaram a trazer mudanças silenciosas para a rotina de Dona Alzira. A casa, que antes permanecia quieta desde o amanhecer até o fim da tarde, agora tinha novos sons. Pequenos passos apressados dos filhotes pelo chão da cozinha, respirações leves durante o sono, às vezes, o som suave das patas de Caramelo se movendo devagar pela casa. O sol voltou a aparecer com mais força depois da tempestade e o quintal começou a secar aos poucos. A terra ainda estava escura macia, mas já não havia as grandes poças de água que tinham se formado durante a chuva. Todas as manhãs Dona Alzira acordava cedo, como sempre fez durante a vida inteira. O cheiro de café fresco voltava a encher a cozinha enquanto a luz do sol entrava pela janela. Agora, porém, ela tinha mais tarefas antes mesmo de terminar a primeira xícara. Os filhotes já começavam a se mover com mais energia. Ainda eram pequenos, mas a curiosidade parecia crescer a cada dia. Eles exploravam o canto da caixa de madeira onde dormiam, tentavam subir uns sobre os outros e às vezes tropeçavam nas próprias patas. Caramelo permanecia sempre por perto. A pata ferida ainda fazia o cachorro mancar um pouco, mas o curativo improvisado de Dona Alzira parecia estar ajudando. O inchaço havia diminuído e ele já conseguia caminhar pela cozinha sem tanta dificuldade. Mesmo assim, Caramelo não se afastava muito dos filhotes. Sempre que um deles se afastava demais da caixa de madeira, o cachorro se aproximava devagar e o empurrava de volta com o focinho. Era um gesto cuidadoso, quase paciente, como se estivesse ensinando algo importante. Dona Alzira observava aquilo muitas vezes enquanto lavava a louça ou preparava comida. Ela não estava acostumada com aquela movimentação dentro da casa, mas aos poucos começou a sentir que aquela presença fazia bem ao ambiente. O silêncio que antes parecia pesado agora havia se transformado em algo mais leve. Na terceira manhã depois da tempestade, Dona Alzira decidiu abrir.
completamente a porta da frente para deixar o ar circular pela casa. O sol iluminava o caminho de terra que passava diante da propriedade. Algumas galinhas caminhavam pelo quintal, ciscando o chão ainda úmido. Caramelo se aproximou da porta e sentou-se logo na entrada. Durante alguns minutos ele apenas observou a estrada. Seus olhos permaneciam atentos, fixos no caminho que desaparecia entre algumas árvores mais distantes. Dona Alzira percebeu aquele comportamento novamente. Não era a primeira vez. Na noite anterior ele também havia ficado ali, sentado perto da porta, olhando para fora como se estivesse aguardando algo. Ou alguém. Aquela atitude despertava uma curiosidade silenciosa nela. Caramelo não parecia apenas curioso com o mundo lá fora. Havia algo diferente naquele olhar atento, quase esperançoso. Naquele mesmo dia, enquanto varria a varanda, Dona Alzira decidiu observar o cachorro com mais atenção. Sempre que um barulho distante surgia na estrada, como o som de uma carroça passando ou passo de alguém caminhando pelo caminho de terra, Caramelo levantava as orelhas imediatamente. O corpo ficava atento, mas quando percebia que não era quem ele parecia esperar, o cachorro apenas abaixava a cabeça novamente e permanecia sentado. O comportamento se repetiu várias vezes ao longo da tarde. Dona Alzira terminou de varrer o quintal e encostou a vassoura na parede. Depois se sentou na cadeira de madeira que ficava na varanda. O vento suave trazia o cheiro da terra ainda úmida e o canto distante de um galo vindo de alguma casa vizinha. Caramelo continuava ali, sentado na porta, olhando para a estrada. E naquele momento Dona Alzira começou a pensar que talvez aquele cachorro tivesse vivido muito mais histórias antes de aparecer naquela noite de tempestade. Com o passar das semanas, a presença de Caramelo e dos filhotes passou a fazer parte natural da rotina de Dona Alzira. A casa simples parecia mais viva, e até o quintal ganhava um movimento diferente durante o dia. Os filhotes cresciam rápido. Já conseguiam caminhar com mais firmeza e começavam a explorar pequenos cantos da cozinha e da varanda. Às vezes tentavam correr atrás das galinhas do quintal, mas acabavam desistindo no meio do caminho, cansado demais para continuar. Caramelo permanecia sempre atento. A pata machucada estava quase totalmente recuperada. O curativo que Dona Alzira havia improvisado já não era mais necessário, e o cachorro voltava a caminhar com mais segurança. Mesmo assim, ele ainda demonstrava certo cuidado ao pisar em terrenos mais duros. Todas as manhãs seguiam um ritmo parecido. Dona Alzira acordava cedo, preparava café e depois alimentava os animais. Os filhotes já começavam a demonstrar apetite maior, e Caramelo sempre esperava que eles se aproximassem primeiro da comida antes de começar a comer. Era um gesto que Dona Alzira observava com atenção. Mesmo sendo um cachorro que havia vivido nas ruas, Caramelo demonstrava um comportamento calmo e cuidadoso com os pequenos. Certa manhã, enquanto organizava alguns ingredientes sobre a mesa da cozinha, Dona Alzira começou a pensar em algo que não fazia havia muito tempo. Ela precisava ir à feira da cidade no domingo. Durante muitos anos, vender bolos caseiros havia sido uma forma de complementar a renda da casa. Mas com o passar do tempo e a solidão aumentando, ela havia diminuído bastante essa atividade. Agora, porém, as coisas eram um pouco diferentes. Os filhotes precisariam de mais comida nas próximas semanas, e Dona Alzira sabia que os pequenos gastos poderiam aumentar. Ela decidiu então voltar à feira. Na sexta-feira à tarde, começou a preparar alguns ingredientes. O cheiro de milho e cocô ralado logo tomou conta da cozinha. A massa dos bolos era misturada lentamente em uma bacia grande, enquanto o fogão a lenha aquecia as formas antigas que ela guardava havia anos. Caramelo observava tudo deitado perto da porta. Os filhotes tentavam se aproximar da mesa, curiosos com o movimento e os cheiros novos, mas Dona Alzira os afastava gentilmente para evitar bagunça. Durante toda aquela tarde, a casa ficou preenchida pelo aroma doce dos bolos assando. No domingo de manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, Dona Alzira já estava de pé organizando tudo. Os bolos foram colocados em uma caixa de madeira forrada com pano limpo. A feira da cidade ficava a alguns minutos de caminhada pela estrada de terra. Quando abriu a porta para sair, percebeu que Caramelo havia se levantado e caminhado até a varanda. Ele observava cada movimento dela. Dona Alzira pensou por alguns segundos antes de tomar uma decisão. Com cuidado, pegou um pedaço de corda macia que costumava usar para amarrar sacos de farinha.
Improvisou uma guia simples e amarrou ao redor do pescoço de Caramelo. O cachorro não resistiu. Apenas continuou olhando para ela com atenção. Os filhotes ficaram na caixa de madeira dentro da cozinha, onde estavam seguros. Dona Alzira saiu pelo caminho de terra carregando a caixa de bolo, enquanto Caramelo caminhava ao lado dela. O sol começava a iluminar a paisagem, revelando as casas simples da comunidade e o movimento das pessoas indo para a feira. Quando chegaram à praça onde as barracas eram montadas, algumas pessoas logo perceberam a presença do cachorro. Caramelo caminhava com tranquilidade, mantendo-se sempre próximo de Dona Alzira. E sem perceber, aquela companhia silenciosa começava a chamar a atenção de quem passava pela feira. A feira da pequena cidade já estava cheia quando Dona Alzira terminou de montar sua barraca. O sol da manhã iluminava as lonas coloridas que protegiam as mesas, e o ar estava carregado com uma mistura de cheiros. Havia aroma de frutas maduras, temperos frescos, café quente e pão recém-assado. Dona Alzira colocou a caixa de bolo sobre a mesa de madeira e organizou cada pedaço com cuidado. Os bolos de milho, cocô e mandioca estavam dourados e ainda soltavam um leve vapor que carregava um perfume doce pelo ar. Caramelo permaneceu sentado ao lado da barraca. Ele observava tudo com atenção, acompanhando o movimento das pessoas que caminhavam entre os corredores da feira. Algumas crianças passavam correndo, vendedores anunciavam seus produtos e carroças chegavam trazendo sacos de verduras colhidas naquela mesma manhã. Algumas pessoas começaram a notar o cachorro. Primeiro vieram olhares curiosos, depois sorrisos discretos. Caramelo tinha um jeito tranquilo que chamava a atenção. O pelo cor de Caramelo brilhava sob a luz do sol, e seus olhos atentos pareciam acompanhar cada gesto ao redor. Uma senhora que passava pela barraca parou por alguns segundos apenas para olhar o cachorro. Ela comentou que o animal parecia educado e calmo. Dona Alzira sorriu de forma tímida e explicou que ele havia aparecido durante uma tempestade algumas semanas antes. Enquanto isso, Caramelo permanecia quieto, sentado ao lado da mesa como se soubesse que aquele era seu lugar. Pouco tempo depois, mais pessoas começaram a se aproximar da barraca. Algumas vinham pelos bolos, outras pela curiosidade de observar o cachorro que parecia acompanhar Dona Alzira com tanta fidelidade. Uma criança pequena se aproximou devagar e estendeu a mão para tocar o topo da cabeça de Caramelo. O cachorro permaneceu imóvel por um instante, observando o gesto com atenção. Quando percebeu que não havia ameaça, permitiu o carinho. A criança sorriu imediatamente. A mãe dela aproveitou o momento para comprar 2 pedaços de bolo de milho. Aos poucos, Dona Alzira percebeu algo curioso. Muitas pessoas paravam primeiro por causa de Caramelo, mas acabavam levando algum bolo também. O cachorro parecia atrair olhares e despertar simpatia nas pessoas. Durante a manhã, Caramelo manteve o mesmo comportamento tranquilo. Ele observava o movimento, aceitava alguns carinhos e às vezes apenas deitava ao lado da barraca para descansar. Mesmo relaxado, seus olhos ainda demonstravam aquele hábito que Dona Alzira já havia percebido em casa. De tempos em tempos, o cachorro levantava a cabeça e olhava para a estrada que levava à praça da feira, como se ainda estivesse esperando alguém aparecer. No meio da manhã, um homem conhecido da comunidade passou perto da barraca. Era seu Pedro, um vizinho que morava algumas casas depois da de Dona Alzira. Ele parou por alguns segundos observando a cena. Seus olhos passaram primeiro pelos bolos, depois pelo cachorro sentado ao lado da mesa. O rosto dele não demonstrava o mesmo entusiasmo das outras pessoas. Ele comentou que animais soltos às vezes causavam bagunça em lugares movimentados. Disse que seria preciso cuidado para evitar problemas. Dona Alzira respondeu com calma que Caramelo era tranquilo e não causava confusão. Seu Pedro apenas balançou a cabeça e seguiu caminhando entre as barracas. Caramelo observou o homem se afastar por alguns segundos. Depois voltou a deitar perto da mesa. O restante da manhã continuou movimentado. Quando o sol já estava mais alto no céu, Dona Alzira percebeu algo que não acontecia havia muito tempo. Quase todos os bolos tinham sido vendidos. Ela guardou as poucas fatias que restaram na caixa e respirou fundo, sentindo uma satisfação silenciosa. Caramelo se levantou devagar quando ela começou a organizar as coisas para voltar para casa. O caminho de terra ainda estava iluminado pelo sol forte da tarde. E mais uma vez,
Enquanto caminhava ao lado de Dona Alzira, o cachorro voltou a olhar para a estrada ao longe, atento a qualquer movimento que surgisse no horizonte. A caminhada de volta para casa aconteceu sob o sol quente da tarde. A estrada de terra parecia mais clara depois das chuvas das semanas anteriores, e o cheiro de mato aquecido pelo sol se espalhava pelo ar. Dona Alzira carregava a caixa quase vazia de bolos com uma sensação de satisfação silenciosa. Havia muito tempo que uma manhã na feira não terminava daquele jeito. As pessoas tinham parado para conversar, algumas elogiaram as receitas, e muitas sorriram ao ver Caramelo sentado ao lado da barraca. O cachorro caminhava ao lado dela com passos tranquilos, mantendo sempre a mesma distância. De vez em quando levantava a cabeça e observava o caminho à frente, atento aos movimentos da estrada. Quando chegaram à pequena casa de Dona Alzira, os filhotes já estavam acordados inquietos dentro da caixa de madeira na cozinha. Assim que ouviram o barulho da porta abrindo, começaram a se mexer e emitir pequenos sons agudos. Caramelo entrou primeiro. Os filhotes correram em direção a ele com passos ainda desajeitados, tentando se equilibrar enquanto abanavam os rabos pequenos. O cachorro se abaixou e os recebeu com paciência, cheirando cada um deles antes de se deitar no chão. Dona Alzira colocou a caixa sobre a mesa e começou a organizar a cozinha novamente. O cheiro leve de bolo ainda parecia permanecer no ambiente. Enquanto preparava um pouco de comida simples para o almoço, ela percebeu algo que começava a se repetir com frequência. Caramelo não apenas cuidava dos filhotes. Ele também parecia observar as pessoas de forma diferente. No final daquela tarde, Dona Alzira levou uma cadeira para a varanda como costumava fazer quando o calor diminuía. O céu estava limpo e algumas nuvens finas passavam lentamente acima das árvores. Caramelo se acomodou perto da porta. Os filhotes brincavam no chão da varanda, tentando correr atrás de folhas secas que o vento arrastava. Pouco tempo depois, uma vizinha chamada Marta apareceu caminhando pela estrada. Ela era conhecida na comunidade por sempre passar nas casas para conversar um pouco durante o fim da tarde. Quando Marta chegou perto da cerca de madeira, Dona Alzira convidou para entrar. As duas começaram a conversar sobre assuntos simples da rotina da comunidade. A colheita de milho daquele ano, o movimento da feira e algumas notícias de parentes que moravam em cidades próximas. Durante a conversa, Marta parecia um pouco mais quieta que o normal. Ela falava, mas às vezes parava no meio das frases, como se estivesse pensando em algo distante. Caramelo observava tudo deitado perto da porta. Depois de alguns minutos, o cachorro se levantou lentamente e caminhou até Marta. Sem fazer barulho, aproximou-se e encostou a cabeça de leve no joelho dela. O gesto foi inesperado. Marta ficou surpresa por um instante, mas logo começou a acariciar o topo da cabeça do cachorro. Enquanto fazia isso, um sorriso discreto apareceu em seu rosto. A conversa, que antes parecia um pouco pesada, começou a fluir com mais leveza. Marta contou algumas lembranças da juventude e até soltou uma pequena risada ao recordar uma festa antiga da comunidade. Dona Alzira observava tudo em silêncio. Era como se Caramelo tivesse percebido algo que ninguém havia dito em voz alta. Depois de alguns minutos, Marta se levantou para ir embora. Antes de sair, agradeceu pela conversa e comentou que fazia tempo que não se sentia tão tranquila. Quando ela se afastou pela estrada, Dona Alzira voltou a olhar para Caramelo. O cachorro já estava novamente deitado perto da porta, observando o caminho como sempre fazia. Naquele momento, Dona Alzira começou a perceber que talvez aquele animal tivesse uma sensibilidade diferente, algo que ia além do simples instinto de um cachorro de rua. Os dias continuaram passando com tranquilidade na pequena casa de Dona Alzira. O movimento dos filhotes aumentava a cada semana e a cozinha já não parecia mais tão silenciosa como antes. Pequenos passos apressados cruzavam o chão de cimento enquanto eles exploravam tudo ao redor. O quintal também começou a ganhar nova vida. As galinhas caminhavam entre os cantos da terra seca e os filhotes tentavam imitá-las, correndo atrás delas por alguns segundos antes de se cansarem e se jogarem no chão. Caramelo permanecia sempre atento. Agora completamente recuperado da pata ferida, ele caminhava com segurança pelo quintal e pela varanda. Mesmo assim, seu comportamento tranquilo não havia mudado. Ele ainda mantinha o hábito de observar a estrada várias vezes ao dia. Sempre sentado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Perto da porta, sempre atento ao caminho de terra que passava diante da casa. Naquele final de semana, Dona Alzira voltou novamente à feira da cidade com seus bolos caseiros. A experiência da semana anterior havia sido animadora e ela decidiu preparar ainda mais unidades. O cheiro de milho, cocô e açúcar tomou conta da cozinha desde cedo. Caramelo observava tudo deitado perto da porta enquanto os filhotes brincavam entre si no canto da sala. Quando o sol começou a nascer, Dona Alzira organizou novamente a caixa de madeira com os bolos e saiu em direção à feira. Caramelo caminhava ao lado dela, como já parecia ter se tornado um costume. Dessa vez, algumas pessoas a reconheceram o cachorro logo que ele apareceu na praça. Algumas senhoras que frequentavam a feira todos os domingos comentaram sobre o animal tranquilo que havia acompanhado Dona Alzira na semana anterior. Enquanto ela organizava a barraca, Caramelo sentou-se no mesmo lugar de antes, próximo à mesa de madeira. As pessoas passavam e lançavam olhares curiosos. Algumas paravam apenas para observar o cachorro. Outras se aproximavam para fazer carinho e acabavam levando um pedaço de bolo antes de continuar o caminho. A manhã foi movimentada novamente. Em determinado momento, uma senhora idosa que morava em uma rua próxima da praça se aproximou com passos lentos. Ela parecia um pouco cansada e segurava uma pequena bolsa junto ao corpo. Quando se aproximou da barraca, seus olhos caíram imediatamente sobre Caramelo. O cachorro levantou a cabeça e observou a mulher por alguns segundos. Sem pressa, ele se levantou e caminhou até ela. A senhora estendeu a mão com cuidado e tocou o topo da cabeça do animal. O gesto parecia simples, mas algo no ambiente mudou naquele instante. O rosto da mulher, que antes parecia carregado por algum peso silencioso, começou a relaxar. Ela continuou acariciando o cachorro por alguns minutos, enquanto conversava com Dona Alzira. Durante aquela conversa, a senhora comentou que morar sozinha às vezes tornava os dias muito longos. Caramelo permaneceu ali perto, calmo, permitindo carinho. Quando a mulher finalmente decidiu seguir caminho, seu semblante parecia mais leve. Algumas pessoas que estavam próximas da barraca perceberam aquela cena. Comentários começaram a surgir entre os frequentadores da feira. Alguns diziam que aquele cachorro tinha um jeito especial com as pessoas. Outros comentavam que parecia entender quando alguém estava triste. Dona Alzira escutava tudo com atenção, mas sem dizer muito. Ela também havia começado a perceber essas pequenas mudanças no comportamento das pessoas quando estavam perto de Caramelo. Quando a manhã terminou e os bolos novamente estavam quase todos vendidos, Dona Alzira organizou suas coisas para voltar para casa. Caramelo caminhava ao lado dela pela estrada de terra, observando o caminho à frente como sempre fazia. E enquanto o vento suave da tarde atravessava os campos ao redor da comunidade, Dona Alzira começava a perceber que a presença daquele cachorro talvez estivesse mudando mais do que apenas a rotina da casa. Os dias começaram a se tornar mais quentes com a aproximação do verão na pequena comunidade. A luz do sol entrava pelas frestas das janelas da casa de Dona Alzira e iluminava cada canto da cozinha, espalhando o aroma de café recém-passado e de pão caseiro que ela preparava todas as manhãs. Os filhotes já conseguiam andar com segurança pelo quintal e pela varanda, correndo atrás das folhas que o vento carregava. Caramelo permanecia sempre atento, observando cada movimento deles e garantindo que não se afastassem demais. Em uma tarde ensolarada, Dona Alzira resolveu levar alguns bolos para um pequeno grupo de vizinhos que morava próximo à sua casa. Ela preparou tudo com cuidado, colocando os bolos em uma cesta de vime e certificando-se de que estivessem protegidos do calor do sol. Caramelo acompanhava cada passo, caminhando ao lado dela com passos firmes e calmos. Os filhotes ficaram dentro da casa, seguros na caixa de madeira, mas ocasionalmente podiam ser ouvidos emitindo pequenos sons, como se estivessem ansiosos pela volta de seus protetores. Quando chegaram à primeira vizinha, Dona Alzira foi recebida com sorrisos calorosos e uma xícara de chá pronta na mesa. Caramelo permaneceu sentado perto da porta, observando cada gesto, cada movimento, e algumas crianças pequenas que corriam pelo quintal da vizinha se aproximaram dele com cautela. O cachorro não se moveu, apenas deixou que as crianças acariciassem sua cabeça. Logo, risadas começaram a ecoar pelo quintal, e os vizinhos se entreolharam surpresos com o comportamento dócil do animal.
Enquanto Dona Alzira conversava, percebeu uma figura se aproximando pela estrada de terra. Era um homem jovem que ela não conhecia, carregando uma mochila e observando a casa de longe. Caramelo ergueu as orelhas imediatamente e ficou alerta, fixando o olhar no visitante. Dona Alzira sentiu uma pontada de curiosidade misturada a uma leve preocupação. O homem parecia hesitar, observando o quintal e os filhotes com cuidado, mas sem se aproximar diretamente. Depois de alguns instantes, ele finalmente se aproximou, levantando as mãos em um gesto de paz. Caramelo manteve o corpo firme, mas sem rosnar. Quando o homem começou a falar, sua voz era calma, quase tímida. Ele explicou que tinha passado por aquela estrada algumas vezes e sempre havia notado a presença de um cachorro caramelo sentado perto da porta da casa de Dona Alzira. Ele contou que sentiu vontade de conhecer o animal de perto, especialmente depois de ouvir comentários de vizinhos sobre como o cachorro parecia especial. Dona Alzira sorriu e convidou o homem para entrar. Caramelo permaneceu próximo dela, observando cada movimento do visitante. Aos poucos, a presença tranquila do cachorro ajudou a criar uma atmosfera de confiança. As crianças que estavam brincando ao redor começaram a se aproximar também, curiosas com a figura desconhecida, e o homem, surpreendentemente, se abaixou para interagir com elas de forma gentil. Durante a conversa, o homem começou a falar sobre animais de rua e sua preocupação com cães abandonados na região. Dona Alzira percebeu que a sensibilidade de Caramelo não era apenas com os filhotes, mas também com as pessoas que demonstravam interesse genuíno ou bondade. A forma como o cachorro observava e reagia criava uma conexão silenciosa entre ele, Dona Alzira e qualquer pessoa que mostrasse atenção. Quando o homem se despediu, prometendo voltar em outro momento, Caramelo permaneceu olhando para a estrada por mais alguns minutos, como se esperasse que ele realmente voltasse. Dona Alzira sentiu uma mistura de admiração e emoção silenciosa. O cachorro, que chegará à sua vida em uma noite de tempestade, parecia agora estar abrindo novas portas para conexões que ela jamais imaginara. O verão seguia firme na pequena comunidade, e o calor do sol deixava o quintal da casa de Dona Alzira seco e acolhedor. A rotina matinal continuava, a mesma, mas havia pequenas mudanças que tornavam os dias mais animados. Os filhotes já conseguiam correr pelo quintal com segurança, explorando cada canto e até escalando pequenos degraus da varanda. Caramelo observava atentamente, sempre próximo, pronto para intervir caso algum deles se aproximasse de algo perigoso, embora não houvesse riscos reais dentro do espaço da casa. Dona Alzira acordava cedo, como sempre, e começava preparando café, pão e bolos para o dia. O aroma doce do bolo recém-assado se espalhava pela cozinha, misturando-se com o cheiro da lenha do fogão e da terra quente que vinha do quintal. Os filhotes emitiam pequenos sons animados, demonstrando a curiosidade natural de quem ainda estava conhecendo o mundo, e Caramelo permanecia deitado próximo à porta, observando cada movimento. Naquele dia, Dona Alzira decidiu visitar novamente a vizinha Marta. Ela queria compartilhar alguns bolos e também aproveitar a companhia da mulher para uma conversa tranquila. Caramelo caminhava ao lado dela pela estrada de terra, mantendo-se atento ao caminho e aos sons do entorno. Quando chegaram à casa de Marta, a sensação de acolhimento foi imediata. Marta abriu o portão com um sorriso caloroso e os dois começaram a conversar sobre os pequenos acontecimentos da comunidade. Caramelo permaneceu parado, mas sua atenção não se desviava de nada ao redor. Ele observava cada pessoa que passava, cada movimento distante. Marta percebeu a presença constante do cachorro e comentou sobre a paciência e a calma dele, elogiando a forma como parecia entender tudo ao seu redor. Dona Alzira sorriu, lembrando-se de como aquele animal havia chegado até sua casa naquela noite de tempestade. Enquanto conversavam, surgiram crianças de outra rua próxima, que vinham correndo brincar com os filhotes. Elas se aproximaram cautelosamente, mas Caramelo não se moveu agressivamente. Pelo contrário, ele observou, aproximou o corpo apenas o suficiente para proteger os pequenos e permitiu que as crianças tocassem os filhotes. Risadas e sorrisos preencheram o quintal de Marta, criando um ambiente de leveza e harmonia. A visita se prolongou durante toda a manhã. Dona Alzira percebeu que Caramelo não era apenas um cachorro que havia aparecido em sua vida por acaso. Ele parecia conectar pessoas, aproximando vizinhos e visitantes de forma silenciosa.
As crianças começaram a segui-lo pelo quintal, e mesmo as senhoras mais cautelosas da comunidade se sentiam inclinadas a acariciar sua cabeça. Quando a tarde começou a cair, Dona Alzira se despediu de Marta e retornou para casa com Caramelo ao lado, os filhotes correndo ansiosos para recebê-los. No caminho, o cachorro manteve o olhar atento para a estrada, como se ainda esperasse algo ou alguém que pudesse aparecer a qualquer momento. Dona Alzira percebeu que aquele comportamento não era apenas instinto, mas também uma demonstração de sensibilidade e percepção aguçada. De volta à casa, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tom de laranja e rosa. O quintal estava silencioso, exceto pelos filhotes que se acomodavam em seus cantos e pelos últimos passos de Caramelo rondando a varanda. Dona Alzira sentou-se na cadeira de madeira, observando tudo e sentindo uma gratidão silenciosa por aquela companhia inesperada que transformava a rotina e aproximava pessoas. A sensação de acolhimento e confiança crescia a cada dia, e o vínculo entre todos parecia cada vez mais forte, como se aquela família improvisada tivesse encontrado sua própria forma de felicidade. O sol da manhã brilhava forte, iluminando toda a pequena propriedade de Dona Alzira. O quintal estava limpo, a terra seca e aquecida, e as galinhas caminhavam preguiçosamente entre os cantos, ciscando em busca de sementes. Os filhotes de Caramelo já haviam crescido bastante. Suas patas firmes os faziam correr pelo quintal com confiança, explorando cada canto e até tentando subir os degraus da varanda com a mesma curiosidade que tinham demonstrado semanas antes. Caramelo observava cada movimento deles, mas havia algo diferente naquele dia. Seus olhos brilhavam com uma tranquilidade e satisfação que pareciam refletir toda a jornada que viverá desde a noite da tempestade. Ele deitou-se próximo à porta, como sempre fazia, mas agora ficava olhando com calma para o quintal, como se pudesse sentir a segurança e a harmonia que agora reinavam ali. Dona Alzira começou a manhã preparando café e alguns bolos para a feira que aconteceria naquela semana. O aroma doce de cocô e milho se espalhava pela cozinha e misturava-se com o cheiro da lenha que ainda queimava levemente no fogão. Os filhotes brincavam entre si, suas risadas e pequenos latidos enchendo o ambiente de vida e alegria. Caramelo, sempre atento, manteve-se próximo, cheirando o ar e garantindo que todos estivessem seguros. Ao meio-dia, Dona Alzira decidiu dar uma caminhada curta pelo bairro com Caramelo. Os filhotes permaneceram em casa, confortavelmente acomodados na caixa de madeira. Enquanto caminhava pela estrada de terra, ela notou a quantidade de vizinhos que paravam para cumprimentar Caramelo. Alguns ainda comentavam sobre o jeito especial do cachorro, como ele parecia entender sentimentos e criar laços silenciosos com qualquer pessoa. Dona Alzira sentiu um calor no peito, percebendo que a presença de Caramelo o havia transformado mais do que sua própria casa. Havia mudado a comunidade ao redor. Durante a tarde, Dona Alzira recebeu uma visita inesperada do jovem que havia conhecido semanas antes na feira. Ele trazia um presente simples, uma cesta com frutas frescas colhidas de seu quintal. Caramelo reconheceu imediatamente, levantando-se e abanando o rabo com entusiasmo contido. O cachorro aproximou-se do visitante, permitindo que ele tocasse sua cabeça, e até deu um passo cauteloso em direção aos filhotes, que observavam curiosos. Dona Alzira sorriu, sentindo a conexão crescente entre todos eles, uma família improvável formada de maneira silenciosa e natural. Enquanto o sol começava a se pôr, Dona Alzira voltou para casa com Caramelo ao lado e os filhotes correndo atrás, seus rabos balançando com alegria. O céu tingia-se de tom de laranja, rosa e lilás, e uma brisa leve trazia o cheiro da terra e do mato próximo. Caramelo parou por alguns segundos e olhou para a estrada de terra, mas agora seus olhos refletiam paz. Ele havia encontrado não apenas abrigo e proteção, mas também amor e pertencimento. Dentro da cozinha, a família improvisada se reuniu em silêncio confortável. Dona Alzira sentou-se na cadeira de madeira, Caramelo deitado aos seus pés e os filhotes dormindo ao redor, exaustos das brincadeiras do dia. O calor do fogão, o aroma dos bolos recém-assados e a sensação de que tudo estava finalmente no lugar preencheram um ambiente de alegria silenciosa. Dona Alzira acariciou Caramelo, sentindo a maciez do pelo e a firmeza de um amigo leal que tinha salvado sua própria rotina da solidão. Ela percebeu que aquela história, que começou em uma noite de tempestade, tinha se transformado em uma vida cheia de conexão, carinho e felicidade simples. A chuva que trouxe Caramelo agora parecia um sinal de que as melhores coisas da vida chegam inesperadamente,
mas quando chegam, transformam tudo ao redor. O céu escureceu levemente com o início da noite, mas dentro da casa de Dona Alzira havia luz, calor e risadas silenciosas. Caramelo olhou para os filhotes, depois para Dona Alzira, e soltou um pequeno latido contente. A sensação era de que, finalmente, todos haviam encontrado o lugar certo, o momento certo, e a felicidade que cresce devagar, construída com cuidado e amor. Fim. Você chegou até aqui. Então comente e adotar. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.